Fuck. Pois é, malta. Seja na fotografia ou seja noutra área qualquer, já repararam que quem tem menos habilidade numa determinada arte normalmente é quem se julga o rei do bairro? Ou muitas vezes quem fala com mais confiança sobre determinados assuntos é quem menos está por dentro dos mesmos? O que acontece é que o mesmo skill que precisas para ser bom em algo é o mesmo skill que precisas para perceber o quão bom és em algo. O meu nome é André Heller, sejam bem-vindos ao canal e hoje estou aqui para vos falar sobre o efeito Dunning-Kruger. Rola o genérico! Ora bem, story time. Em 1995, um indivíduo de nome MacArthur Wheeler assaltou 2 bancos em Pittsburgh sem o uso de qualquer máscara ou disfarce. Dizem até que ao sair dos bancos ainda sorriu para as câmaras de vigilância. Nessa mesma noite, quando a polícia chegou à casa dele para o deter, ele ficou incrédulo e murmurou algo do tipo: Mas eu usei o sumo. Antes de continuar a história, se quiseres ser o rei do teu bairro, por favor deixa o like neste vídeo e um subscribe no canal, fico-te eternamente grato. Siga a história. Ou seja, estão a ver quando em miúdos usávamos sumo de limão para escrever uma mensagem secreta em papel e estas só apareciam quando o aquecíamos? Foi esta mesma lógica que levou o nosso Arturito a fazer o que fez. Achou que se ele se besuntasse em sumo de limão iria ficar invisível para as câmaras de vigilância desde que ficasse longe de fontes de calor. A sério, bro. Bem, se calhar estava um dia muito quente. A polícia chegou à conclusão que o Arturito não era louco nem estava sob efeito de drogas, apenas estava terrivelmente enganado acerca das suas noções de fisicoquímica, o que o levou a um excesso de confiança. Já em 1871, Charles Darwin escrevia: frequentemente a ignorância gera mais confiança que o conhecimento. Este acontecimento chegou à atenção do psicólogo David Dunning, que pegou no seu estudante de pós-graduação, Justin Kruger, e decidiram meter mão à obra para ver o que se estava a passar. Para investigar o fenómeno, criaram uma série de estudos. Num deles, colocaram a estudantes uma data de questões relativamente à gramática, lógica e humor. Depois pediram aos mesmos para fazer a sua autoavaliação no geral e também para acharem a sua qualificação em relação aos outros estudantes. O que é que aconteceu? Os estudantes com piores desempenhos nos testes cognitivos foram os que mais se sobrevalorizaram na hora da autoavaliação. No seu livro In Self-Insight, David Dunning descreve o efeito Dunning-Kruger como anusognosia. No seu livro In Self-Insight, David Dunning descreve o efeito Dunning-Kruger como a anusognosia do dia-a-dia. Great success! Referindo-se a uma condição neurológica caracterizada pela incapacidade de uma pessoa ter consciência da sua própria doença, mesmo quando ela é evidente. Ele diz: se és incompetente, não consegues saber que és incompetente. A habilidade necessária para produzir uma resposta correta é a mesma habilidade que precisas para conhecer o que é uma resposta correta. Esta ilusão de confiança colocada num gráfico é tipo isto. No eixo horizontal colocamos a habilidade real de uma pessoa numa escala de 0 a expert. E no eixo vertical colocamos a habilidade compreendida da mesma, também numa escala de 0 a expert. No mundo ideal, traçaríamos uma linha pelo centro do gráfico de modo a ilustrar um aumento de ambas as habilidades em sintonia. Mas no mundo em que vivemos, isto não funciona assim. Os resultados dos estudos mostraram-nos que as pessoas com menos habilidade em determinadas áreas se colocam na autoavaliação mais próximas do nível expert, sem saber o quanto ainda tinham para aprender. E à medida que aprendiam, era quando lhes caía a ficha dos quilómetros de estrada que ainda tinham pela frente para progredir, fazendo a sua habilidade compreendida voltar a níveis mais humildes. Do outro lado do espectro, temos as pessoas que estão no nível expert da habilidade real, mas na sua autoavaliação colocam-se bem abaixo. Isto deve-se ao síndrome do impostor, no qual pessoas capacitadas sofrem de uma inferioridade ilusória. Mas isto é assunto para outro vídeo. Então, como é que somos influenciados por esta ilusão de confiança? Como disse no início do vídeo, isto aplica-se a quase todas as áreas. Na fotografia ficamos completamente extasiados quando compramos a nossa primeira câmara DSLR e fazemos a nossa primeira foto que não parece ter sido captada com uma batata. Em junção a isso, descobrimos o Lightroom e os faders do Clarity e do Vibrance, com que exageramos como se não houvesse amanhã. Fazemos HDRs mais surrealistas que a persistência da memória do Salvador Dalí e, como se isso não chegasse, passados 17 minutos e meio de ter a câmera, criamos logo um Instagram com o nosso nome seguido de Photographer. Em inglês, claro, que ainda agora começamos, mas já somos bué de internacionais.
Eu sou meio alemão, tá? Ou até mesmo quando começamos a tocar guitarra e puxamos daquele mega riff de Nirvana e sentimos que já estamos capazes de enfrentar o palco de Rock in Rio, ou passar 12 horas seguidas a massacrar os nossos amigos em volta de uma fogueira a cantar as dunas e as restantes 478 músicas que encaixam naqueles 4 acordes. Depois falamos sempre de tudo com o rei na barriga, achando que já sabemos tudo o que há para saber e que a partir deste momento só estamos cá para ensinar. Até que damos de tromba contra a parede quando o feedback que recebemos do nosso trabalho não está tão no alto do Monte Olimpo como achávamos e começamos a perceber que se calhar o nosso talento não é assim tão incrível quanto isso. Não, moço. A opinião da tua mãe infelizmente não vai ser contabilizada para esta estatística porque já sabes que para ela vai ser sempre o mais lindo. Mas atenção, nem tudo é mau. Se já chegaste até aqui é porque já trepaste o suficiente na colina para ver a estrada que vem após o pico e começas a perceber o caminho que ainda tens pela frente. É neste momento que voltas aos básicos e à aprendizagem e começas a fazer por evoluir no teu trabalho. E se quiseres muito, começas a conseguir. Eu pelo menos estou a ficar rouco. Que cedo. Ok, onde é que íamos? Eu, pelo menos, acredito em ti. Aliás, este boost de confiança inicial até pode ser bom para ti, porque te vai fazer expor o teu trabalho ao mundo e empurrar na direção certa, mais cedo ou mais tarde, quando começares a absorver mais daquilo que te rodeia e do feedback que recebes. Todos nós já passamos um pouco por isso. É normal olhares para uma obra tua do passado e já não te identificares com aquilo. É sinal que estás a evoluir e isso é positivo. Nunca te sintas demasiado confortável. Quando o estás a fazer, estás a estagnar. Agarra no que consideras bom e tenta ainda assim dar-lhe um brilho extra. Há sempre mais um passo para dar. Aprenda a aceitar a crítica construtiva de quem sabe do que está a falar. Procura feedback das pessoas certas. Se tocas bateria, não vais pedir feedback a um trompetista. É certo que o ouvido pode estar lá, mas os anos de ritmo no corpo é num baterista que os vais encontrar. Reconhecermos os nossos erros é o primeiro passo para os corrigir. Fogo, este vídeo já parece um livro de autoajuda do Gustavo Santos. Como diz o ditado eBay, o saber não ocupa espaço. Investir na nossa formação é das coisas mais valiosas que podemos fazer por nós. Muitos desses ensinamentos também vêm com o tempo e com a experiência. É normal errar, todos já erramos, e mesmo os que estão lá em cima, volta e meia, metem os pés pelas mãos. Vou-te ser o mais sincero possível. Eu não faço a mínima ideia em que ponto da linha me encontro no gráfico, mas tenho a consciência que ainda tenho muitos passos a dar. O meu melhor trabalho continua a ser o meu mais recente. E isso é bom. É sinal que continuo a andar em frente. O teu sentido autocrítico é quem te vai levar a evoluir, mas também não exageres. Pior que um fanfarrão da tasca é um falso modesto. Muito obrigado por teres assistido. Se tiveres alguma questão em que te possa ajudar, não hesites em contactar. Conta-me aí nos comentários aquele momento em que tu já te sentiste o rei do bairro e já agora, aquele like e subscribe é sempre bem-vindo. Até uma próxima, pessoal. Atenção! Tudo o que eu disse aqui pode ser uma grande falácia fruto do meu desconhecimento da área da psicologia. No entanto, juro que me esforcei e estudei bem as minhas fontes. Caso esteja enganado, sintam-se à vontade de me chamar André Kruger. Pode ser que um dia apareça Apareça nos vossos sonhos.